Universidade Federal Rural do Semiárido, Núcleo de Educação à Distância, NEAD. Meu nome é Rosineide, sou do Polo de Caraúbas e hoje venho mostrar para vocês um pouco da história da matemática dos egípcios. Os egípcios da antiguidade possuíam um sistema numérico decimal não posicional, ou seja, a posição ocupada pelos algarismos não tinha influência no valor que representava. Num processo gradual, evoluíram os primitivos registros pictográficos para uma ordem linear de símbolos mais simples. Em 1799, foi encontrada uma rocha conhecida como a Pedra Roseta, onde trouxe muitas informações a respeito dos números. Encontrou-se uma numeração hieroglífica que baseava-se no sistema decimal. O sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números chaves, dentre eles o 1, o 10, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão, onde os egípcios usavam símbolos para representar esses números. Eu vou mostrar para vocês as imagens na qual eles identificavam os números. O número 1 era representado por um traço vertical ou um bastão, como mostra essa figura. Já um osso de calcanhar invertido representava o número 10. Um laço ou um rolo de corda valia 100 unidades. Uma flor de lótus valia 1000. Um dedo dobrado valia 10.000. Com um girino ou um peixe, os egípcios representavam 100.000 unidades, e com uma figura ajoelhada, talvez representando um deus ou um homem, valia 1 milhão. Assim, todos os outros números eram escritos combinando os números chaves. Usando seus algarismos, os egípcios faziam adições e subtrações, agrupando e rearranjando os símbolos. A multiplicação e a divisão baseavam-se essencialmente em números binários. As frações eram comumente utilizadas, mas apenas as frações unitárias eram permitidas. Dessa forma, eu vou mostrar para vocês um pouco como era feita a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão dos egípcios. Na adição, o conjunto das unidades eram agrupados. Vou mostrar para vocês um exemplo de como eles faziam esse agrupamento. Eles queriam somar 28 mais 5. 28 mais 5, dessa forma, era escrito com 8 bastões e 2 ossos de calcanhares. 28, que representava 28, mais 5. 5 era 5 bastões. Quando eles reagrupavam 28 com o 5, ficava dessa forma aqui, que deu igual a 35. E eles também, através desse reagrupamento, eles podiam fazer dessa forma aqui. Ou seja, um osso de calcanhar, mais 3 bastões e 2 ossos de calcanhares. Dessa forma, resultava em 33. Já na subtração, ocorria o inverso e os símbolos que correspondiam ao valor a ser subtraído eram retirados do valor original. Os egípcios baseavam as operações de multiplicação dobrando e multiplicando os resultados obtidos. Mas depois perceberam que dava menos trabalho calcular uma tabela de valores dobrados cujos resultados pudessem posteriormente ser utilizados numa simples soma. Vou mostrar para vocês também um exemplo disso. Eles queriam multiplicar 35 vezes 12. Como eles faziam? Dessa forma. 35 vezes 1, que dava igual a 35. Trazia o 35 para cá, vezes 2, que dava igual a 70. Ou seja, eles já multiplicavam 2 vezes. Dessa forma, traziam o 70 para cá, vezes 2 vezes, 2 mais 2, que já fazia 4, que dava igual a 144. Depois trazia o 140, que dava igual a 140. Depois trazia o 140 vezes 2, que já fazia 8 vezes,
que dava igual a 280, e assim sucessivamente. Dessa forma, eles calculavam os números 4 e 8, que eram justamente os números de vezes multiplicado pelo número 35, que dava igual a 12. Ele pegava a soma dessas multiplicações e dava o resultado aqui, que no caso deu 420. 35 vezes 12, 420. Então, se a multiplicação é a soma sucessiva de um determinado valor, a divisão é o número de vezes que um determinado valor pode ser subtraído de outro. Por exemplo, 2 vezes 3 é o mesmo que 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá igual a 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Significa dizer que podemos subtrair 2 de 6 3 vezes. Já para as frações egípcias, temos que uma fração escrita como uma soma de frações unitárias distintas. Os egípcios utilizavam com frequência a fração 2/3, a qual era representada através de um símbolo hierático, como se fosse um padrão. Também eram hábeis na decomposição de frações em frações unitárias, isto é, frações onde o numerador é 1. A geometria se limitava a áreas, volumes e similaridade. Os egípcios também resolviam algumas equações algébricas, assim como sistemas de equações de segundo grau. O tão famoso Tales e Pitágoras e outras feras também da matemática visitaram o Egito para ampliar os seus conhecimentos. Para Heródoto, a geometria originou-se no Egito pelas necessidades diárias de fazer novas medidas devido à inundação anual do rio Nilo. E para Aristóteles, o surgimento da geometria no Egito procedia dos lazeres de uma classe sacerdotal. O surgimento da geometria foi muito importante para o desenvolvimento do Egito. A construção das pirâmides marcaram época. Segundo Garbi, 2006, formas geométricas surgiram com os grandes monumentos de pedras por volta de 2700 a.C., no Egito, com a construção da pirâmide de degraus. Aos egípcios também podemos atribuir a autoria do primeiro calendário. Tendo se interessado pela observação dos astros, concluíram que a inundação anual do rio Nilo ocorria pouco depois que a estrela Sírius se levantava a leste, logo antes do Sol. Assim, como essas aparições da Sírius ocorriam em intervalos de 365 dias, os egípcios estabeleceram um calendário solar feito de 12 meses de 30 dias cada um e mais 5 dias de festas. Por esse ano ser muito curto, demais por um quarto de dia, foram necessárias correções, pois a cada 4 anos as estações avançavam em um dia. O desenvolvimento da matemática egípcia baseou-se em 4 profissionais: o homem da corda, o homem da divisão, o homem do clima e o homem da escrita. O homem da corda, logo após o término das enchentes do rio Nilo, era incumbido de medir a terra e redistribuí-las aos seus agricultores, quando fazia estimativas para o faraó sobre as colheitas. O homem da divisão era alocado nos depósitos do governo e administrava a entrada e a saída de víveres. Essa contabilidade induziria a política distributiva ao faraó. O terceiro homem, conhecido como com séculos depois, por astrônomo, dedicava-se ao calendário, que fora dividido em 3 estações: a inundação, o afloramento da terra e a seca. Cabia a esse especialista em clima estabelecer as datas para o início de plantio, baseando-se nos astros. O escriba, homem da escrita, registrava em seus papiros os mais diversos acontecimentos dessa sociedade.
da religião à música, das leis governamentais aos conflitos urbanos. Tudo era escrito, documentado. Os conhecimentos que temos da matemática egípcia provêm essencialmente de 2 textos escritos em papiro: o papiro de Haydn, 1600 a.C., e o papiro de Moscou, 1800 a.C. Estes papiros são compostos por problemas e pelas suas resoluções, alguns dos quais elementares supõe-se que eles tinham intenções puramente pedagógicas e que eram basicamente destinados ao ensino dos funcionários do Estado dos escribas. A partir destes, temos acesso apenas a uma matemática elementar. Bom, pessoal, esse daqui foi um dos resumos da matemática, da história matemática dos egípcios, e com isso finalizo minha apresentação e muitíssimo obrigada.